que motivou a escrita sobre esse tema, principalmente, é assim, esse é um tema que eu venho pesquisando já há um tempo. Desde que eu comecei a aplicar a técnica da inversão existencial, eu já me defrontei com essa questão da seriedade. E por que isso? Porque eu, quando era criança, eu tinha um perfil, não necessariamente assim, tipicamente sério, mas eu tenho diversas lembranças de me identificarem como uma criança séria. Diversas, assim. As pessoas vinham, minha mãe falava, olha, esse menino é sério, está sério. Então, era comum me provocarem assim, para tipo, você está muito sério, né? Você está sério, não vai brincar, vai, né? E eu sempre brinquei muito, tá? Então não tinha esse perfil assim, só esse, né? Mas eu tinha momentos assim. E a fase do porão consciencial ali foi uma fase que a influência da mesologia, que é justamente o que a Invex busca trabalhar bem, trazer para a autocognição, para evitar, né, esses desvios do porão consciencial, eu vivenciei um processo ali de influência da mesologia, do porão consciencial, onde eu abri mão dessa seriedade, dessa característica minha, né, abri mão até certo ponto, né, não totalmente, mas bastante, justamente para tentar me integrar no grupo. Eu perdi um pouco algumas características disso. Quando eu entrei em contato com a inversão existencial, foi onde eu percebi que essas características minhas eram aquelas que sustentavam a minha atuação evolutiva. Ao passo que aquelas que estavam sendo, que eu estava me igualando ou me nivelando com o meio, com as amizades da época, né? Essas características elas não eram características sérias. Essa era um ponto que divergiu bastante. Então eu sempre vivenciei com esse perfil mais sério, né? Sempre tive contato com um perfil mais sério, meu mesmo, né? E também com um perfil que às vezes abria mão disso, né? Então, conforme eu fui aplicando a técnica da inversão existencial, fui estudando, ganhando autocognição disso, eu fui melhorando a valorização desse aspecto mais sério, né? E foi um desafio para mim entender o que exatamente é essa seriedade, né? Então, aqui eu trago no verbete uma série de considerações sobre a questão do que se entende como seriedade. Eu estou trazendo aqui um olhar para a seriedade um pouco diferente. Uma das inspirações que eu trago para o verbete inclusive o professor Valdo, que usava muito a palavra sério, em geral, para falar bem de alguém. Não, você é uma pessoa muito séria. Uhum. E o que quer dizer esse sério, né? É uma série de coisas, é um conjunto de coisas, né, que tem isso. Então eu vi que esse sinergismo da seriedade com a inversão existencial, no meu caso, foi essencial. Entender melhor isso, não perder as minhas características, que podem coexistir junto com a seriedade, uma característica de descontração, de bom humor, mas entender e valorizar que a nossa oportunidade de vida, e a inversão existencial traz isso bem claro, ela é algo muito sério. É a oportunidade. E eu vejo que uma das coisas que mais é um desafio e que está mais presente naquelas pessoas que acabam não sustentando a inversão existencial é justamente assim, em algum momento ela não levou a sério aquilo. Então a pessoa tem contato com a conscienciologia, tem contato com a inversão existencial, ou seja, ela consegue encontrar aquele corpus de ideia bem cedo. E aí ela começa a ter experiências parapsíquicas, tem aporte de amparador. E ela, por algum motivo, e aí eu coloco isso dentro do âmbito da seriedade, falta uma seriedade em relação a isso. É aquilo que acaba sustentando. Então eu vejo a seriedade assim, fiz na definição, eu trouxe a questão da autocognição, que foi o que eu vim trabalhando. Aí eu tenho algumas casuísticas interessantes, se tiver tempo ao longo do verbete eu posso contar, mas eu vivenciei uma série de experiências em que era indicado para mim que eu precisava puxar essa minha seriedade para mais claramente na minha manifestação, que isso era mais importante, que isso era mais evolutivo. Então eu tentei trazer isso aqui. Uhum. E você, quando você falou que de criança, né, você sempre foi desse jeito, e as suas amizades eram com o mesmo padrão? Você se afinizava com pessoas com o mesmo padrão que você? Então, naturalmente isso ocorre, né? Mas na fase do porão, principalmente, eu me associei a uma série de amizades que não tinham isso. Mas aquelas, por exemplo, que eu sempre mantive algum vínculo com algumas específicas que tinham esse traço. Às vezes até pessoas mais velhas, né? Às vezes, mesmo criança gosta de falar com pessoas mais velhas porque sente essa afinidade, né? Dessa perfeito. Não, eu tenho vivências assim, por exemplo, era comum, quando eu era criança, que os pais vinham buscar os filhos, né, no colégio,
E aí eu parava de brincar com todo mundo e ia conversar com os pais. E ficava um tempão. E os pais também gostavam de conversar comigo, porque eu explicava o que estava acontecendo, eu sempre fui muito comunicativo. Então eu explicava o que tinha acontecido no colégio, como é que estão os amigos, como é que está. Então isso era uma coisa que acontecia. E eu me lembro que isso era muito... Também assim, em casa, às vezes chegava um parente mais velho, meus pais começavam a conversar, e vinha às vezes, sei lá, um primo meu ou filho de alguém para brincar comigo, e eu, no momento eu saía do quarto e ia lá conversar com o pessoal adulto. Ficava na mesa conversando. Sempre uma coisa que eu tive, sim. Como eu disse, eu vivenciei essas duas situações. Eu conheci a inversão existencial já com 22 anos, 21 para 22 anos, e iniciei a aplicação ali nos próximos anos, né? Mas nesse período ali até os 22 anos eu ainda vivenciei um pouco de falta de seriedade. Então esse confronto ali que foi um aprendizado importante. Eu vejo que é muito importante hoje. Cada vez mais eu vejo que é mais importante. É interessante, porque assim, quando logo que eu vi seriedade, porque ela tem, dependendo do contexto, ela pode tomar vários vieses, como você está comentando. Pode ser a seriedade uma pessoa mais sisuda, né? Mas a seriedade quando a pessoa valoriza aquilo e ela dá importância para aquilo que realmente é importante. Trata daquilo de uma maneira séria, né? Como o professor Valdo falava, né? Eu penso assim, né? Essa seriedade, né? Fazendo um exemplo aqui mais assim extrapolado, mas por exemplo, por que você não pode ter uma pessoa que a profissão dela é ser palhaço, bufão, e ela ser extremamente séria? Né? Não pode ter um bufão mega assistencial? Né? Então a gente começa a ver que a seriedade, ela não é algo tão simples assim de entender, é um composto ali de características que dá essa seriedade. Então acho que quando o professor Valdo caracterizava alguém como sério, eu entendo assim, tá? É a minha interpretação. Eu vejo assim, primeiro, ele não estava falando da consciência inteira, porque é claro que a consciência vai ter maturidades ali em que ela requer aumentar a seriedade dela, mas ele estava assim valorizando aqueles aspectos da pessoa que sustentam ela ali, aqueles aspectos que quando ninguém está olhando, não tem ninguém observando intrafisicamente, o que ela faz? O que ela de fato é? Ou quanto ela se né? E aí é que eu busquei trazer nesse verbete alguns exemplos que servem para a gente ter noção assim, de como que está nosso nível de seriedade com as oportunidades que a gente tem e como é seriedade com a Invex com toda a característica técnica de evolução precoce, evolução desde a juventude, isso traz essa importância para toda a vida. Então a fase talvez da vida onde a vida é menos levada a sério, infância e juventude, a Invex preenche isso, tenta preencher isso com a seriedade, a produtividade assistencial evolutiva. Então eu vejo que pela inversão existencial a gente forma uma criança, um jovem sério. Né? Eu acho que aquela criança séria lá, que era eu, séria e descontraída às vezes, mas séria, era talvez a melhor versão ali, que se eu pudesse nulificar essa infância e o porão, né, eu ia manter isso. Hoje eu me aproximo mais nessa característica dessa criança que eu fui, né? Então é algo que eu tinha e fui recuperando, fazendo valer, né?